Então, hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo uma vez. Eu estava falando com uma pessoa, né, pelo um aplicativo, e aí a pessoa falou assim: coloca o outro aplicativo e vamos falar lá. Eu falei: tá bom. Aí fui falar com a pessoa. Quando eu entrei nesse aplicativo, Deus começou a falar comigo, me mostrar. Deus mostrava um circo, né, o picadeiro e pessoa sentada, assim, ao redor do picadeiro, né. Mas quem estava no meio do picadeiro era eu. Aí ali eu já entendi que tinha muitas pessoas ali, tinha muitas energias ali falando comigo. E eu pude sentir as energias, né. E ali eu comecei a falar, porque quando se você se coloca na disposição de Deus, Deus vai falar, não tem jeito. E aí eu não, né, o Senhor me usou, né. Começou a falar um montão de coisa e naquela madrugada eu tinha orado, uma madrugada antes eu tinha orado, porque eu tinha visto um portal sendo aberto, né, e era um portal de almas, ela eram, almas, pior, tem as trevosas, mas tem uma qualidade de almas que é bem, sabe, e foi essa qualidade que foi aberta esse portal dentro de uma casa, né. E o problema é que quando essas pessoas manipulam esse tipo de coisa, né, o que entra para dentro da casa da pessoa atinge os filhos, atinge a finança, atinge tudo, entendeu. Então as pessoas querem brincar com coisas que não conhecem, achando que vão dominar, só que acabam sendo dominados e destruídos por isso, né. Isso traz, vários problemas, né. Aí eu falei que eu tinha orado a madrugada toda para Deus fechar aquele portal, enfim, né, para que voltassem no portal de onde vieram e levassem seus artefatos, né, sem deixar prejuízo. Mas, enfim. E eu senti aquelas energias e teve uma hora que Deus me usou e falou assim: "Vão tentar me matar, vão tentar me matar". E é uma coisa tão louca que você começa a falar umas coisas que você não entende, sabe. Você vai saindo, vai saindo, vai saindo, você não entende. Depois é que você vai entender, depois muito tempo depois é que você vai entender. Então eu sabia que tinha muitas pessoas ali, né, e Deus me usou para falar um montão de coisa, então quem ouviu a conversa, quem não tem, assim, uma espiritualidade ou que tá sobre uma crença limitante, vai já: "É louca", né. Mas não é nada disso, gente. Aí tá, acabou a conversa, aí eu peguei e falei para essa pessoa: "Olha, eu não quero mais falar com você, por quê? Porque uma pessoa dessa que me leva para o ambiente desse, não é uma pessoa que pode compartilhar alguma coisa comigo, certo?". Em relação à amizade, né. Porque amigos se protegem, não se destroem, né. Então não serve para ficar com uma pessoa amiga minha, né. E depois de um tempo eu sofri 2 ataques espirituais, ó, certinho, né. E só que o que vem para mim, assim, que muitas pessoas ali, talvez usem a Bíblia de um lado e uma varinha de condão do outro. Olha o mistério, né. Então assim, cuidado ao usar aplicativos, cuidado ao usar os aplicativos. Às vezes você acha que tá falando com uma pessoa, você tá falando com uma comunidade de pessoas malfeitoras, né, com más intenções, né, com pessoas manipuladoras, né, que você não sabe exatamente o que elas estão tramando, mas Deus sabe. E se Deus me permitiu entrar dentro daquele lugar ali, é porque eu estava blindada, eu tô blindada. Então, mas eu não fui enganada, porque o Senhor me mostrou eu no picadeiro, então eu imediatamente entendi o que estava acontecendo, e eu senti as energias, já havia sentido, tanto que houve uma energia que eu falei: "Ips, quem entrou aí?". Eu senti uma energia diferente da eu lembro quando eu falei assim, eu senti a energia, eu falei assim: "Ips, tem uma energia diferente, cadê? Volta, volta", sabe. Então assim, as pessoas acham que vão enganar o Deus Todo-Poderoso, não vão enganar o Deus Todo-Poderoso.
e não vão enganar aqueles que estão na presença dele, aqueles que são ungidos, eleitos por Deus, né? Eu sou pequena, falha, ignorante, mas o meu Deus não é. E eu tenho hombridade suficiente para reconhecer os meus pecados, minhas transgressões e iniquidade, porque perfeito foi Jesus. Eu não sou perfeita. Esses dias eu até fiz um vídeo e falei assim, gente, meus vídeos são estranhos, não são perfeitos, mas eu não quero ser perfeita, sabe? Eu nunca tive intenção de ser perfeita em nada, só porque perfeito foi Jesus. Perfeito é o Deus Todo-Poderoso. Eu sou apenas uma alma em ascensão. Então, quando você reconhece isso, né? Para Deus, ele se agrada disso. Porque Lúcifer quis ser igual a Deus, né? E aí é o problemão que deu, né? Foi jogado do céu lá para os abismos, né? Então, quando nós queremos ter a excelência de Deus, você quer ser excelente em tudo, isso é um problema muito grande. Eu vejo aquelas pessoas que são muito inteligentes, assim, inteligente. Eu não queria ter essa inteligência, eu até me acho bem limitada na minha inteligência, assim. Porque essas inteligências, assim, elas vêm justamente para treinar o sentimento, treinar o relacionamento, treinar coisas que elas não têm, porque elas são muito mentais e não têm o emocional aguçado. Então, eu prefiro ter o meu emocional aguçado do que ser muito esperto em muitas coisas, sabe? Não desmerecendo, né? Porque cada um tá no seu grau de evolução, cada um tem o seu mérito, cada um tem, né? Mas eu falo assim de mim, eu prefiro ter esse tipo de percepção mais pessoal, mais humanitária, mais do que ser muito inteligente em alguma coisa. E eu acredito também que em situações Deus ele dá uma luz tão grande para a pessoa que a pessoa consegue desvendar mistérios, entendeu? Mesmo ela sendo na pequenez dela, da ignorância, da sabedoria, né? Da inteligência, Deus vem e dá sabedoria para ela naquele momento e ela consegue resolver coisas assim que às vezes talvez muitos aí que se acham tão inteligentes não conseguiriam, né? Então assim, Deus no comando e outra realmente é isso, né? Porque você estuda, você adquire conhecimento, né? Mas a sabedoria, ela vem do céu. Quem dá a sabedoria é o Eterno, Todo-Poderoso, o Shaddai, o Adonai, o Criador de todas as coisas. Ele dá a sabedoria. E é isso. Quem se coloca na disposição de Deus não perde nunca. Não perde nunca. E ainda que eu morra, eu vou para onde? Podem tocar minha carne, mas não vão tocar o meu espírito, né? Então, o importante é o quê? É o nosso espírito estar seguro em Deus. Né? Eu vim fazer o que eu vim fazer e me propus a fazer, que essa é a diferença. Muitos aí vêm para fazer alguma coisa, mas chega no meio do caminho, fica tão alucinado, tão embebecido com o mundo, né? Que acaba esquecendo os seus propósitos que Deus que veio, cada um veio com um propósito. Mas tem muitos ungidos, eleitos aí, que tem que despertar, porque estão torpes pelas coisas do mundo, torpes por situações, estão paralisados, neutralizados, estão hipnotizados pelas coisas do mundo e estão esquecendo das suas considerações que foram feitas nos planos espirituais, que são contratos espirituais, são metas espirituais que tem que ser feitas aqui na Terra, em prol do planeta, em prol da humanidade. Porque enquanto o inimigo tem trabalhado incessantemente para nos deixar torpe, né? Muitos estão sendo trabalhados até pelo adversário para ficar em estado de embriaguez espiritual e não ter a consciência. Mas eu creio, em nome de Jesus, que haja o despertar. Olha para os meus olhos, que haja o despertar de cada um de vocês. Que vocês venham entrar no reino dos céus, que Deus venha abrir o entendimento, que venha abrir a janela, quebrar as cadeias, quebrar as correntes de aprisionamentos, que Deus venha desfazer tudo que foi feito contra vocês, colocando vocês em estado torpe, que esses torpes sejam quebrados, essas mazelas espirituais sejam quebradas, né? Que assim como Deus libertou o gadareno, né? Daqueles espíritos de loucura, eu creio que Deus liberte hoje todos nós das cadeias do impedimento, de tudo aquilo que impede
nós de avançar, que a gente venha avançar, porque o Deus fala assim, diga ao povo que marche. Então, irmãozinhos, olhem para o céu, glorifiquem a Deus e falam assim, Senhor, eis-me aqui, para que Deus possa completar a sua boa, grande obra em cada um de nós. Porque nós viemos para ser felizes, nós viemos para amar, nós viemos para perdoar, nós viemos para brilhantar o mundo. Ao passo que muitos aí estão destruindo, usando sabedoria e o conhecimento para fazer armas de destruição, para fazer buracos, para pegar minerais, pegar o que for necessário para fazer essas armas de destruição, estão fazendo vírus, bactérias, o homem mesmo produz isso. Então, que Deus venha libertar essas mentes maléficas, porque, olha, eu estava pensando esses dias, né, assim como tinha aqueles fariseus, né, aqueles homens da lei, né, que não aceitavam Jesus, porque Jesus ele veio numa manjedoura, ele não veio dentro do prédio do imperador, ele veio numa manjedoura, mas veio cheio do poder e glória, porque ele é o Filho de Deus. Mas eles não queriam reconhecer, sabe por quê? Porque quando reconhecesse Jesus, talvez eles perdessem assim, o domínio que eles tinham, né? Aquele poder de dominar as pessoas, de orar em praça pública, em voz alta, e sabe, que, gente, onde só eles podiam falar com Deus. Jesus já veio para romper, rasgar o véu do entendimento, onde eu e você podemos falar com Deus. Qualquer um pode falar com Deus. Então, essas ataduras, elas foram quebradas, né? Mas o homem, por ser falho e muitas vezes ignorante, né? Quer continuar nos domínios. Ele nunca quer perder o domínio, né? Porque o domínio traz prestígio, o domínio traz dinheiro. E essas são as seduções do mundo que nos aprisiona muitas vezes, né? Quantos aí têm usado o nome de Deus para aprisionar mentes, né? Aprisionar pessoas, levantar bandeiras de, sabe, perversas de destruição, né? Então, levanta os olhos para o monte de onde vem o nosso socorro e clama ao Deus Todo-Poderoso, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Olha somente para o autor e consumador de todas as coisas, porque de lá vem a fonte, ele é a fonte. Aleluia. Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte da verdade, é a fonte de tudo, gente. Que aqueles que são eleitos, são chamados, que venham despertar, porque o tempo é chegado. Não espere Jesus te colocar à prova. Não espere. Chega e faz as tuas orações, faz o teu coração um altar de Deus. Muitas vezes eu falo para as pessoas assim, as pessoas falam, eu não consigo ir na igreja, eu não consigo isso. Mas você tem que ter o seu altar de Deus no seu coração. Aquela hora a qual você entrega para o Senhor a sua vida, a sua casa, os seus filhos. Faça o seu altar dentro do seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. E o Senhor nunca vai se apartar de ti. Não adianta ir para a igreja e estar cheio de rapina. Não adianta ir para a igreja e estar cheio de maleficência dentro da mente. Um espírito de perverso, né? Muitas vezes as pessoas são perversas. Porque eu tenho mais que você, eu sou melhor que você, ou seja, o espírito perverso de julgamento, é um espírito perverso de divisão. Isso não provém de Deus. Jesus, ele une. O próprio Jesus falou uma vez assim, que ele foi, alguém falou que ele expulsava o demônio em nome de Beelzebub, né? E ele falou assim, por acaso o inimigo vai expulsar o que é dele? Reino dividido? Nem o adversário faz reino dividido, né? Mas o homem não, o homem divide tudo, né? Divide igreja, divide irmão, divide isso, divide aquilo.
E Jesus não, Jesus é um só, gente. É um povo só. E é isso aí. Nós temos que entender isso, que independente da igreja que você é, nós somos um povo só. E esse negócio de ficar se levantando bandeira, isso aí não é de Deus, sabe? Levantando bandeira de que aqui é melhor, de que aí é pior, isso não provém de Deus, isso aí não provém de Deus. E às vezes a pessoa, infelizmente, dá lugar, né, para o adversário, né, porque não vigia. E nós temos que vigiar, porque justamente aqueles que estão na presença de Deus, eles são afrontados diariamente. Então o inimigo fica tentando nos fazer errar, nos fazer cair, nos fazer em contradição, querer, né? E então a gente tem que estar extremamente vigilante para nós não fazer aqueles erros ao qual a gente sabe que provém do inimigo das nossas almas, né? Fica na paz do Senhor Jesus.